E o plenário do Senado adiou para a tarde de hoje a votação do pacote de benefícios que a gente tem acompanhado, o pacotão que cria aquele voucher caminhoneiro e aumenta o valor do Auxílio Brasil e também do Vale Gás. O impacto fiscal, segundo a apuração do nosso analista, Gustavo Uribe, pode chegar a 42 bilhões de reais. A gente traz para essa conversa, para a gente seguir debatendo e entendendo melhor esse assunto, o senador Carlos Portinho. Ele é líder do governo no Senado e vem repercutir esse assunto com a gente. Líder, muito obrigada por conversar com a gente. Um bom dia para você. Muito obrigado, Muriel, Daniel e a toda a grande audiência aí da CNN. Líder, vamos começar entendendo o que a gente pode esperar para as 4 horas de hoje, especificamente a votação, que começa, essa discussão que começa às 4 horas da tarde e tem previsão também de uma votação. É possível, a gente pode imaginar que aquele decreto do estado de emergência pode ser retirado do texto? Na verdade não é um decreto, é um reconhecimento, primeiro como justificativa a essas medidas de uma crise internacional, uma emergência internacional liderada por uma guerra e uma crise nos combustíveis. Não é e não deve ser, isso é verdade, um cheque em branco para que no estado de calamidade ou mesmo no estado de emergência, municípios e estados saiam gastando acima do que podem, como houve inclusive na pandemia, e talvez lá se justificasse, porque a crise era mais ampla. Agora ela é muito específica para o setor de combustíveis, que afeta o frete, o diesel especificamente, o preço do produto nas prateleiras, o gás de cozinha, e os esforços do governo federal têm sido todos nesse sentido. Mais de 55 bilhões o governo está disposto a partir de uma iniciativa que é do Congresso, o PLP 18, e agora a PEC 1 e a PEC 16, de minha autoria, que relata o senador Fernando Bezerra, também como iniciativa, no caso, do Senado Federal. Líder, já há um acordo para o relator, senador Fernando Bezerra, claro, com o aval do governo, de retirar aquele trecho que causa polêmica com relação a esse cheque em branco, a possibilidade de haver crédito extraordinário ilimitado? Não, a possibilidade de retirar um inciso que para alguns foi considerado um cheque branco, para outros é uma proteção para que essas medidas possam ser efetivadas, mas o caput que reconhece, né, um momento que é internacional, a Espanha está reduzindo 80% dos seus impostos, ela está também dando auxílios na ponta para quem mais precisa, o Japão, Portugal, Estados Unidos, só para ficar nos poucos países, mais países desenvolvidos que estão adotando essas medidas. Lá, nem a crise do combustível, muito menos a guerra da Ucrânia, estão se importando se aqui é um momento eleitoral. Os países precisam adotar essas medidas e aqui no Brasil é uma iniciativa do Senado Federal, uma construção, inclusive, pluripartidária de muitos líderes. Mas vai cair ou não? Não, o caput, em princípio, está mantido o reconhecimento, porque esse reconhecimento é óbvio. Quem está abastecendo o seu carro num posto de combustível, comprando botijão de gás, já entendeu isso, né? O mundo já entendeu. Enquanto o mundo avança com essas iniciativas, nos copiando, nós aqui ainda estamos discutindo se são cabíveis ou não. Ora, quem paga a conta sabe que algo tem que ser feito. Não fazer nada não é uma solução. Líder Gustavo Uribe vem para a conversa também, conversar e fazer perguntas. Gustavo. Bom dia, líder. Líder, agora o governo federal, depois de 4 meses da guerra, tenta agora aprovar, então, o estado de emergência. O que justifica depois de 4 meses? E uma segunda pergunta. O projeto inicial da PEC Kamikaze, e essa nova PEC foi apensado a ele propunha a utilização de recursos dos dividendos da Petrobras ao Tesouro Nacional. Por que o governo federal não quer fazer essa cota de sacrifício, já que seria mais responsável financeiramente? Olha, a PEC 1, ela nasce, inclusive, lá no início do ano, né? A guerra naquela época, inclusive, muitos veículos de imprensa diziam e acreditavam que seria rápida, o mundo acreditava que seria uma guerra rápida, que a Rússia ia dominar a Ucrânia e tudo seria resolvido, e a guerra já se arrasta por 5 anos. O governo ele vem adotando medidas. O Vale Gás, por exemplo, foi medida adotada já há alguns meses atrás. O aumento do Auxílio Brasil foram medidas adotadas alguns meses atrás. É preciso
a gente acompanhar a evolução da crise do combustível para aplicar o remédio exato e na medida certa. Pode ser que no final do ano seja necessário aumentar a dose, dependendo da duração da guerra, pode ser que seja necessário reduzir algumas dessas iniciativas. Então, na verdade, o governo não age com atraso, ele já vem agindo há muito tempo e ele vem agindo com responsabilidade, isso que você falou é muito importante. De onde vem os 55 bilhões que o governo está colocando na mesa para esses auxílios e para a compensação do etanol aos estados, a redução a 12%? É justamente da expectativa de receitas extraordinárias. Ele está pegando parte, certamente, dos dividendos da Petrobras, que só nesse semestre vão alcançar 100 bilhões de reais, e o governo tem aí pelo menos uns 40 bilhões desse para colocar na mesa. O cálculo do governo é responsável, mas nós entendemos que precisamos acompanhar a evolução do preço dos combustíveis mundial, da inflação, que é mundial também, e da própria guerra para dosar as iniciativas pertinentes. Líder, a gente ouviu aqui na CNN o Carlos Fávaro, o senador, que inclusive apresentou a PEC Kamikaze lá em fevereiro. E ele disse que o governo deveria ter realmente feito essa PEC lá no começo, em fevereiro, e não mudar a Constituição para aumentar os gastos. Foi o posicionamento que ele disse com relação a essa demora para analisar essa PEC, que agora essa PEC acaba se unindo à PEC dos combustíveis. Por que essa demora? Essa PEC do Kamikaze, inclusive, estava prevendo até o aumento do auxílio gás. Por que agora, depois de todo esse tempo, resolve se cogitar alguma coisa e unir a PEC Kamikaze e a PEC dos combustíveis? Eu mesmo sou um dos signatários da PEC do senador Carlos Fávaro, lá no início, iniciativa também do senador Alexandre Silveira. Se a gente imaginar que o governo tivesse que começar a colocar valores até acima do que era a expectativa no que tange a duração da guerra e da crise do combustível lá atrás, o governo teria queimado o recurso público e agora, que é um momento em que precisa ser aplicados esses recursos, talvez o governo tivesse maior dificuldade, até porque ele tinha que esperar as suas contas e poder avaliar melhor o seu superávit e suas receitas extraordinárias. Eu entendo que o governo está agindo no momento certo, agiu lá atrás com Vale Gás, com Auxílio Brasil e com outras medidas, a economia está respondendo muito bem, ao contrário de todos os países da América Latina e muitos países do mundo, e agora o governo, tendo um crédito extraordinário, tem a chance de colocar na mesa exatamente esses valores para poder fazer frente a um período incerto e não sabido, inclusive, de tempo, mas que a gente tem que dosar e ir avaliando mês a mês até o final do ano as medidas necessárias. E daí o governo vai apoiar o destaque que coloca o auxílio gasolina para motoristas de táxi e de aplicativo? O governo ele já deu a sua cota de contribuição com relação à gasolina, né? Ele retirou o PIS, COFINS e CID. Isso em Santa Catarina, por exemplo, já caiu abaixo de R$ 7,00 o preço, só com esses impostos federais que foram suprimidos, foram renunciados. Além da PEC 18, que estados como São Paulo estão de parabéns, como Goiás estão de parabéns, e a população lá vai sentir o preço reduzindo também na bomba pelo esforço do governo federal e pelo esforço dos estados. Né? É importante que essas medidas cheguem na ponta e o governo tem adotado todas as iniciativas e são mais de 55 bilhões. Só de transferência para os estados, desde a pandemia, R$500 bilhão que os estados receberam, fora aqueles que ganham em cima da inflação e, no meu caso do Rio de Janeiro, que ganha, inclusive, sobre a alta dos royalties. É hora de um esforço de todo o país, de todas as esferas de governo. E se for necessário o governo reduzir, exatamente, mensurando o futuro e o impacto das medidas, reduzir ainda mais impostos e eu acho que ele está pronto para fazer isso e ele tem respondido à altura a essas necessidades da população. Nós conversamos com o senador Carlos Portinho, líder do governo no Senado. Muito obrigada, senador, por conversar com a gente. Conte com a gente, as portas estão sempre abertas por aqui. Muito obrigado.